estar participando, dirigindo o culto da campanha. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje a gente só temos um visitante, né? Que é o nosso irmão Edinaldo, que está ali atrás. Hoje ele passou aqui à tarde, eu estava lavando a igreja. E ele pegou na minha mão e falou assim: hoje eu vou vir para o culto. E ele me falou assim: eu sou filho de pastor Celso, que já está na glória, mas ele passou aqui e falou assim: eu vou vir para a igreja hoje, eu vou ali em casa e volto. Está aí, para a glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, volte mais vezes. Essa igreja sempre vai estar de portas abertas para receber o Senhor, amém? Que Deus abençoe, fique à vontade. O que nós vamos dizer para o nosso irmão nessa noite? Sois bem-vindo em nome de Jesus. Jesus te ama e nós também. Amém. Sinta-se bem em nosso meio. Oh glória. Amém. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor nessa noite? Amém. Irmãos, um detalhe que eu gosto de observar. O Moqueiro fez algo ali que eu achei legal, bonito. Ele pediu uma oportunidade, né? E assim, é raro acontecer na igreja. E acontece muito dos irmãos falar, né? Mas eu não tenho oportunidade, eu não tenho oportunidade. E o obreiro Lucas, ele falou assim: alguém aí quer falar alguma coisa, quer cantar, quer dar um testemunho. E às vezes irmãos, né, dá uma regressada e não vem. Mas o que o Kennedy fez, irmãos, é um exemplo para nós. Às vezes a gente vem para o culto e sai com raiva, perde o culto, sai triste por não ter coragem de falar. É porque sai com raiva querendo uma oportunidade, mas não tem coragem de falar que queria uma oportunidade. Então, se você vem para o culto às vezes e tem uma palavra, tem um testemunho, prepara um louvor, irmão, não tenha vergonha não. Na hora que abrir uma oportunidade que já levanta sua mão e diga: eu, né? Quando é pra gente, quem que é isso? A gente já dá um grito, mas quando a gente quer uma oportunidade, não, aí depois sai do culto murmurando, aí perde o culto, perde a bênção, perde tudo. Então, quer uma oportunidade, tenha vergonha, né, irmão? Escreve no bilhetinho, né? Igual já foi falado aqui, escreve igual no tempo, quando eu era criança, nós fazíamos muito isso. Pastora, eu quero oportunidade. Aí mandava alguém entregar. Irmãos, eu sou desse tempo, eu escrevi um monte, né? Eu queria cantar todo dia, né? Eu cantava as musiquinhas da escola, que eu aprendia de manhã na escola, na igreja. Era do jeito que eu sabia cantar, eu cantava as músicas da escola, na igreja. Então assim, eu queria cantar de todo jeito. Então eu pedi a oportunidade, isso não é feio, né? A gente fala: não, eu vou esperar. Então, com tanto de gente que tem na igreja, às vezes até chegar em você, vai demorar um ano, aí você vai ficar murmurando, perdendo bênção. Então, tem uma palavra: pastor, eu tenho uma palavra aí, me dê uma oportunidade hoje, né? Não deu para dar hoje? Pastor, me ajeita aí para dormir, que eu quero cantar, que eu quero louvar, que eu tenho testemunho, porque isso, irmãos, é gratificante. E é bênção. Uma palavra como o Kennedy trouxe, como outros irmãos aqui, um louvor edifica a fé de alguém. Amém? Então não tenha vergonha de pedir uma oportunidade. Deixa Deus te usar. Amém? Seja ela até para pregar. Pastor, eu quero pregar, que nós te agenda, tá bom? A agenda da igreja aqui não está cheia não, está vazia. Então o dia que você quiser pregar, pastor, a minha agenda está vazia e pode me agendar que eu prego. Que nós te agenda aqui com o maior amor. Amém? Esse mês eu vou estar mandando a lista de abertura de culto. Então você também quer abrir culto? Pastor, eu quero abrir culto. Pastor, eu quero trabalhar, que não tem serviço, irmão, não é pouco aqui na igreja não. Amém? Entenderam? Amém? Amém. Então vamos ficar em pé. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Hoje foi escolhido o pastor Getúlio, né? Foi o primeiro a ser escolhido para pregar na campanha. Escolhido pela Amanda, pelo Lucas, que Deus abençoe. E eu creio que Deus ele tem uma palavra do céu para as nossas vidas. Hoje eu até estava rindo com meu esposo, que eu brinquei para ele assim: amor, sexta é eu, e eu vou pregar sobre tal coisa. Aí, eu também, eu achei que ele estava brincando, né, com minha cara. Aí depois ele me mostrou o esboço e eu disse: oxi. E eu fiquei rindo, né, mas eu sei que Deus ele é fiel. E Deus ele vai falar hoje, vai falar sexta, vai falar todos os dias, porque a palavra de Deus ela é sempre um renovo em nossas vidas. Amém? Estenda suas mãos para cá. Soberano Deus e eterno Pai, Deus, nós apresentamos a Ti o Teu Filho, que nós cremos, ó Deus, que o Senhor já liberou uma palavra sobre a vida dele. Pai, nós queremos em nome do Senhor te pedir, ó Pai, que assim como o Senhor já vem usando ele nessa terra, Pai, usa ele, Senhor, nessa noite, Pai, com grande autoridade, ousadia no Teu Espírito. Pai, que nós venhamos estar com os ouvidos atentos,
com o coração aberto para receber aquilo que o Senhor já o entregou. Pai, que essa noite, Pai, nós venhamos sair daqui hoje renovados, restaurados, libertos pelo poder da Tua palavra. Quem pode recebe o servo de Deus com alegria, amém? Meus irmãos, poderão tomar assento. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro do 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 10 e versículo de número 13. E eu fiz uma proposta para ela. Ela estava estudando hoje lá na cama lá, e ela falou assim: nego, Deus me deu uma mensagem, eu vou pregar sobre Abraão. Aí eu falei: eu também vou pregar sobre Abraão hoje. Aí ela: não, eu tô falando sério. Eu falei: também, mãe. Aí mostrei o esboço, eu falei: vamos fazer um negócio, prega hoje, eu deixo tu pregar sobre Abraão, e na outra sexta eu invento outra coisa. Aí ela não quis, mas eu vou pregar sobre Abraão também, só de pirraça, né, Michel? Aí sextas, mas a história de Abraão é grande demais, né? Dá para ela pregar mais um monte. Amém? 1 Coríntios, capítulo 10, versos de número 13. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa, por mais esse dia de poder ter a oportunidade de estar na casa de Deus. Esse dia glorioso, um dia que eu tenho certeza que muitas pessoas queriam poder estar aqui. Talvez você olhe para o seu cansaço, para a sua dificuldade, mas com toda dificuldade e cansaço, nós entendemos que é muito bom poder estar aqui louvando esse Deus que é maravilhoso, né? Então só tenho a agradecer a Deus por mais essa oportunidade maravilhosa de poder falar da sua palavra, falar do seu amor e falar daquilo que Deus ele tem feito e vai fazer muito mais ainda em nossas vidas. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 13, está escrito: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Vai lá para Gênesis. Gênesis capítulo 12 e versículo 1. Está escrito: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu verso 2: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o seu nome. Amém? Somente aqui. Quem fez essa promessa para Abraão foi quem? Amém. Irmãos, no versículo em que ora nós acabamos de ler, nós entendemos aqui Deus fazendo uma promessa para Abraão, dizendo para Abraão para ele sair da sua casa, da casa do seu pai, e ir para uma terra que Deus iria lhe mostrar. E mais à frente também, a palavra de Deus está dizendo que Deus fará de Abraão uma grande nação. Observe aqui que no versículo que ora nós acabamos de ler aqui, quando Deus faz promessa para Abraão, Deus não simplesmente, Rodrigo, está entregando a Abraão naquele exato momento que ele lhe prometeu, pastor Jorge. Mas depois que Deus faz uma promessa para Abraão, custa-lhe um tempo para que essa promessa viesse se cumprir em sua vida. E pelos irmãos que é conhecedor dessa história, que é uma história muito pregada em nosso meio e lida por nós também, os irmãos entendem que demorou um tempo para que Deus viesse cumprir essa promessa na vida de Abraão. E não bastasse também só o tempo, como Abraão foi muito provado até receber de Deus essa vitória. Então nós já começamos a entender aqui que a prova, a luta, ela faz parte da vida de alguém que recebeu promessa de Deus.
de alguém que foi escolhido pelo Senhor. O fato de Deus escolher e te fazer uma promessa não significa de que você não vai ser provado, de que você não vai ter luta, de que você será mais especial do que alguém. Pelo contrário, talvez devido a essa promessa e esse chamado de Deus na tua vida, a tua luta será muito maior. E eu até chamei o Marquinhos ali para dizer que ele confirmou a minha mensagem, confirmou que Deus já colocou no meu coração, e ele está entendendo muito bem o que Deus está fazendo na vida dele, porque prova não é sinônimo de que nós seremos derrotados. Pelo contrário, é uma ferramenta que Deus usa para aperfeiçoar a nossa vida, para nos trazer maturidade, para nos colocar de pé. Então a prova faz com que a nossa fé seja aumentada, para que nós venhamos viver o sobrenatural de Deus. Então quem é muito provado, pastor, pode ter certeza que conhece Deus muito mais do que aqueles que não querem se submeter a grandes lutas. Então nós podemos aprender aqui que o nosso irmão Abraão, ele se submeteu às lutas e dificuldades, mas Deus tirou ele da prova, Deus tirou ele da luta, e Abraão, ele saiu vitorioso. Talvez se Abraão olhasse para as suas lutas e as suas dificuldades, ele seria derrotado, não teria história para contar como tem hoje, não seria pai de uma grande nação, não herdaria grandes promessas de Deus se ele havia se desistido. Mas Abraão não desistiu, e a Bíblia diz que ele saiu como vitorioso. Então nós podemos já aprender uma lição aqui, missionária Samara, que se Abraão saiu vitorioso das suas lutas, é bem certo também que nós, se tivermos fé e confiarmos em Deus, nós também seremos mais do que vitoriosos. Mas tem pessoas que não querem se submeter a grandes lutas, a provas e dificuldades. Na Bíblia Sagrada nós vamos ver aqui que os maiores heróis da Bíblia Sagrada foram provados também, enfrentaram dificuldades, enfrentaram lutas. Mas uma coisa é certa, o seu testemunho de vitória até hoje está citado aqui na Bíblia Sagrada, e quem tem diz amém. Então observe aqui que muitas das vezes a gente passa por uma luta, como o Kevin falou, e ele se expressou muito bem aqui, de que ele até questionava com Deus, e Deus não vai passar, será que eu vou perecer nessa luta? Eu tenho duas notícias para você, querido. A primeira é que Deus é maravilhoso e te tirou dessa luta. Essa é uma notícia boa. E sabe qual é a outra notícia que talvez não seja boa para você? É que a prova, ela não vai acabar, ela não vai cessar. A prova, ela continua. Deus tira a gente de uma prova e logo após a gente está em outra prova, talvez maior ainda, porque essa é a luta do crente, é de vitória em vitória, é de luta em luta, é de prova em prova. Mas há um Deus no céu que, quando Ele está no controle, Ele dá ordem à tempestade, Ele dá ordem ao vento, Ele dá ordem ao mar, Ele dá ordem aos demônios, e ninguém pode ir contra aquele que tem chamado de Deus e persevera no meio da luta, irmão. A luta, ela vem para tentar matar, mas Deus está dizendo: ei, eu sou maior do que essa luta que você está enfrentando. Então a palavra de Deus, ela vai em frente, continua, mantém-se com a sua fé em Deus, e Deus vai exaltar você. Quem está entendendo diz amém. Primeiro, no versículo 1 que nós lemos aqui: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu não entendi. Que eu? Primeira luta que Abraão passa, a primeira prova que Deus permite: sair do meio da sua parentela, sair do meio do seu povo, abrir mão do seu pai e daquilo que ele estava acostumado. Agora, o sensacional está aqui, irmão. Ir para onde? Qual o destino? Da onde devo começar? Para onde eu vou? E Deus está dizendo: não, Abraão, sai da tua terra e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Mas a ordem de Deus é: sai. Então a primeira prova que Deus coloca para Abraão aqui é ele sair de um lugar e ir para outro lugar que ele nem sabe, viver uma vida que ele ainda não tem noção do que vai enfrentar, abrir mão de
Irmãos, quando você faz uma viagem de 2 dias, quem já fez uma viagem de 2, 3 dias aqui, levanta a mão. É cansativo ou não é? Ainda mais se a gente for dirigindo. Porque aí é sono, é cansaço, é fome, fora a ansiedade que a gente fica para chegar logo. Porque se Deus tirasse Abraão da sua terra no período de 2 a 3 dias, e eu estou falando de 25 anos, que quando Abraão sai da sua terra, ele está peregrinando, ele está indo ao lugar que Deus mostra, irmão, 25 anos, uma prova que parece que não vai acabar, uma prova que parece que não vai ter fim, para se estabilizar de novo, para poder, aleluia, viver o que Deus tem para a vida dele. É 25 anos de prova. Eu estou falando de 25 anos de lutas que Abraão passou, que não dá para a cidade ir. Mas leia a história sagrada, e durante esses 25 anos foram muitas lutas que Abraão ele enfrentou, sim ou não? Hebreus no capítulo 1, no capítulo 11, está escrito: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Abraão saiu e ficou durante 25 anos rodando, porque ele acreditou no que Deus havia prometido a ele. Não importa, pastor, quanto tempo vai durar, não importa o tamanho da minha luta ou o que estou sofrendo no momento, não importa o que está acontecendo, eu decidi aceitar Jesus, eu decidi viver por fé, eu decidi crer que, aleluia, Deus vai cumprir as promessas da minha vida. Então eu não posso parar, eu não posso arredar o pé, porque a luta vem e faz parte, ela faz parte sim da nossa vida. Talvez seja financeiro, talvez seja espiritual, talvez seja familiar. Irmãos, não importa o grau da dificuldade ou qual seja o tipo de luta, você decidiu viver uma promessa de Deus e viver por fé. Então Deus está dizendo: continua, porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Oh, Espírito Santo de Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para agradar a Deus, eu tenho que crer que mesmo no meio da luta Deus vai fazer, que mesmo no meio da luta Deus vai curar, que mesmo no meio da luta Deus vai trazer o recurso, que mesmo no meio da luta Deus vai me exaltar, Deus vai abrir caminhos para mim passar. Não importa, eu creio que Deus, Ele vai fazer um milagre, irmãos, e muitos que estão aqui já podem testemunhar do pouquinho da fé que usou e a grandeza do que Deus fez e está fazendo até hoje. Quem está entendendo diz amém. Abraão, ele sentiu necessidade de confiar em Deus dele durante esses 25 anos de muitas lutas, de muitas provas, de muitas adversidades, Rosolino, que no meio do caminho ele sofreu. Mas nós vivemos um tempo e um período, irmãos, que passar por adversidade e sofrer luta não está mais fazendo parte da vida de algumas pessoas, porque as pessoas querem desistir, querem abrir mão da promessa, querem abrir mão daquilo que Deus tem para você. Tem pessoas que chegam a dizer que a igreja não é lugar para ele, que Deus não é para ele, devido às lutas que está enfrentando, sem falar que a maioria dessas pessoas vive uma vida de murmuração, de questionamento com Deus, porque está enfrentando luta. Mas já está escrito aqui em 1 Coríntios, onde nós lemos, aleluia, que Deus ele não dá luta, que Deus ele não dá fardo, além daquilo que nós não conseguimos suportar. Se Deus já te colocou na prova, Ele sabe que você tem capacidade para suportar. Você não tinha maturidade, você não sabia pregar, mas Deus te colocou dentro de uma cadeia e disse: vai, porque se eu estou te colocando, eu darei almas em tuas mãos, usarei a tua boca. Então pare, irmão. Se Deus está permitindo a luta, Deus está dizendo que você é capaz de superá-la. É isso, irmão. Se você está na terra, Michel, então espera grandes provas de Deus para a sua vida. Então espera grandes lutas. Ou então a sua fé não terá valia. Porque a única coisa que prova nossa fé são as lutas. E se nós não formos provados, e se nós não passarmos por adversidade, nós nunca, aleluia, demonstraremos a nossa fé em Deus. Então demonstrar a fé em Deus é superar a dificuldade, é superar a adversidade.
entender as coisas de Deus, porque a gente passa, Euzinho, um tempo de luta que a gente parece que não vai conseguir. Sabe aquele sofrimento? E quando o negócio melhora, você pensa: oh, glória a Deus, oh, que maravilha, agora vai. E aí o trem piora. Já não bastou, Samara, 25 anos rogando, porque Deus havia dito: Abraão, farei de ti uma grande nação. Como Deus promete uma nação para alguém que é velho, para sua esposa que é velho e não tem capacidade de gerar, por ser estéril e a sua idade avançada. Mas Deus está dizendo: ei, para quem acredita em mim, não importa se vai gerar ou não, não importa a idade. Se eu falei e você quiser para acreditar, o milagre não vai acontecer. Não importa quem acredita, não importa quem duvide, Deus está dizendo: vai acontecer. Era avançada em idade, não poderia ter filho, mas Deus disse: não vai ter só um, vai ser pai de uma grande nação. E não é para quem quer, para quem tem fé e acredita nesse Deus que tem poder. Pai de uma grande nação, 25 anos rogando, saindo da sua parentela, até que dá uma estabilizada. O trem começa a melhorar e quem era estéril agora está grávida. E a Bíblia diz que ela já é um filho chamado Isaac. Sorriso, alegria de uma família que acreditou em Deus, que saiu da sua parentela, que acreditou na promessa que Deus fez, mesmo sendo impossível, e agora está com alegria, um sorriso em suas mãos. E aí quando a gente pensa que está bom, pastor, o negócio piora. Então, irmão, o cristão, ele deve se adaptar e acostumar com luta, porque é para isso que nós temos um Deus para resolvê-la, para nos ajudar. Não foi Jesus que falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Ninguém melhor do que Jesus para falar desse mundo que lhe machucou, que lhe rejeitou, que ele fazendo bem lhe praticou o mal. Jesus que só veio trazer paz, mas eles queriam guerra. Jesus disse: ei, nesse mundo eu passei por ele e eu sei o quanto é difícil, mas tende bom ânimo, porque eu venci. E essa igreja também vai vencer, porque tem um Deus que dá poder para a gente vencer as lutas. Irmão, parece que eu vejo Deus olhando no céu para Abraão, que durante 25 anos atrás de uma promessa, de uma melhora de vida e só sofrimento, e de repente, pastor, aquela estabilizada. E aí Deus olha. Imagine assim, irmão, vamos conjecturar aqui. Isaac correndo para lá e para cá: papai, mamãe. Abraão naquele sorriso, talvez estava assando um carneiro. Sabe aquela alegria que a família fica? Deus está olhando de lá e, meu Deus, que tanta alegria. Mas também depois de 25 anos de luta, de 25 anos percorrendo o deserto, acredito numa promessa, e vem aqui no versículo Gênesis 22, 3, deixa eu ver se é isso. Deixa eu ver. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaac seu filho, e achou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Olha só, irmão, olha a ordem de Deus para Abraão. Depois de já pedir a Abraão para sair da sua terra, para abrir mão, a segunda vez que Deus prova Abraão é assim: Abraão, sim, Senhor. Isaac, como é que está? Está correndo, está uma alegria terrível. Então pega ele e o seu filho e leva para o cume do monte e mata ele. Sacrifica ele, eu quero seu filho. Irmãos, tem noção de uma coisa como essa? Tem noção do que Deus está pedindo a Abraão? Já tirou ele da terra dele, já ficou 25 anos voando por aí, e agora Deus está querendo filho. E sabe qual é o mais interessante da história, pastor? Se fosse nos dias de hoje, eu duvido, me colocando no meio, se teria alguém aqui que faria o que Abraão fez. Porque nós temos dificuldade até de dar oferta, de dar R$2. Nós temos dificuldade de dar dízimo. Nós temos dificuldade de ouvir a voz de Deus. Quando Deus fala, levanta 3 horas da manhã para orar.
É o diabo que está falando, não é Deus coisa nenhuma. Deus está dizendo: Abraão, me dá o seu filho, o seu único filho. Vai lá e mata. Olha que coisa dura que Deus está pedindo a Abraão. Talvez nenhum de nós teria coragem de fazer o que Abraão fez. E eu tenho certeza que se Deus pedisse algo do tipo para alguém aqui, esse alguém iria pedir um conselho. Eu tenho certeza que talvez o pastor Jorge viria a mim ou em algum daqui e dizer: rapaz, ouvi uma voz meio estranha. Será que é de Deus? Vamos orar. Abraão, ele não pede conselho, ele não fala nem para a sua esposa. Mas a Bíblia diz que ele levanta de madrugada, pega a lenha, o sacrifício, pega tudo e ele vai. Porque ele sabia quem estava pedindo. Ele sabia quem era o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E eu estou falando de prova de filho, irmão. Nessa lutinha de dor de cabeça, nessa lutinha que a gente passa no emprego, nessa lutinha que a gente passa com o vizinho, nessa lutinha que a gente passa na igreja, que o irmão pirraça, a gente olha torto. Não, isso para Deus nem é prova. Deus está falando de luta, de prova que a gente vai enfrentar nessa terra. Então, irmão, que olha torto para nós, isso aí é nada. A gente tira de letra. Deus está falando de luta. A gente está tão acostumado que qualquer coisinha a gente quer desistir, que qualquer coisinha a gente quer olhar para trás. Ah, pastor, a irmã me olhou torto. E eu vou dizer a verdade aqui, irmão. Eu fico muito tempo sem pregar. E quando eu prego, tem alguma pessoa que não gosta, mas eu vou falar. Tem pessoas que é valente, ou tem pessoas que é braba. Braba com a irmã do lado, braba com o pastor, braba com o obreiro, braba com as pessoas que estão ao redor, porque sabe que a crente não vai fazer nada. Jesus já disse: a nossa luta não é contra carne e sangue, sim, principados e potestades. Então lutar contra esse irmão é muito fácil, querer dar na cara da irmã é muito fácil. Eu quero ver quando o pastor liga de madrugada e chama para expulsar o demônio, chama para entrar na boca de fumo, chama para fazer uma obra dessa. Ninguém tem coragem, porque a gente está acostumado a ser bravo com aquilo que é terreno, mas Deus está dizendo que quer ser bravo. Então entra no mundo espiritual, deixa Deus te usar e vai lá. É isso, irmão. É isso que Deus está falando aqui. Foi, levantou-se bem cedo, preparou, buscou a lenha. Ó, pegou o filho, foi de madrugada. De madrugada para levantar não é fácil. A gente ora de madrugada e que dá quantas pessoas? E olha que a gente nem caça a lenha, só entra dentro do carro e vem. Imagina se fosse para caçar a lenha para depois vir para oração. Abraão foi lá caçar a lenha. Foi caçar a lenha. Foi preparar tudo. Sabe por quê, pastor? Porque ele já estava decidido. Eu vou ser provado, vou perder o meu filho. Deus mandou, mas eu estou decidido, eu vou levar. E Abraão não estava de brincadeira não, que nem com a mulher falou. Porque ele sabia que se falasse para a mulher não ia deixar. Mas ele estava decidido a levar o filho para oferecer como sacrifício a esse Deus. É isso que Deus está falando nessa noite. A gente precisa se decidir a ser crente de verdade, a buscar Deus de verdade, a passar luta e aceitar o que Deus tem para nós, irmão. A gente vai ser provado até o último dia da nossa vida nessa terra, mas eu tenho certeza, Gutiérrez, que Deus nunca vai nos abandonar, que Deus nunca vai nos abrir mão, que Deus nunca vai nos rejeitar. Sabe por quê, Gutiérrez? Porque se fosse desse jeito que Deus havia se rejeitado, você já teria morrido. Imagina esse projeto na sua cabeça de ponto 40 que ele levou e Deus colocar na mão. Se Deus colocar a mão em um projeto de aleluia de bala, imagine o que Deus não será capaz de fazer agora. Mas a gente tem medo, a gente não tem fé, a gente não crê em Deus, a gente não acredita naquilo que Deus nos prometeu e por isso a gente padece. Porque o tempo que nós estamos vivendo é de viver com fé, irmão. Esse negócio de ser crente de qualquer jeito acabou, é viver fé. Deus está exigindo fé da igreja para viver nesses últimos dias, nessa luta. Deus quer exigir fé, e para Deus ver a tua fé, Ele tem que te provar e pronto. Porque se Deus não te provar, você fica no sofá de perna para cima e nem para o culto você quer vir. Se Deus não te provar, irmão, você não quer nem adorar a Ele. Você chega aqui na hora do louvor, abençoado como essa, e tinha pessoas que estavam sentadas
modismo? Será que a gente vai ficar desse jeito para sempre? Será que a gente não vai despertar para a vida? Será que a gente não entende que Deus tem uma promessa, Deus tem algo grande para nós? Abraão entendeu isso e Deus me arrancou da prova, lhe fazendo de Abraão, como diz o Gutiérrez, uma potência, sabe? E às vezes tem pessoas que não entendem por que está sendo tão provado. É porque Deus quer despertar você, é porque Deus quer trazer um despertamento, Deus quer te levantar. Sempre que Deus manda uma prova, é Deus te dando um sinal de que Ele tem algo grande na tua vida e você precisa acreditar para isso. Quer uma prova? Moisés estava lá no Egito como príncipe, mas Deus não queria ele lá porque Deus já tinha promessa na vida dele, e se fosse com Moisés ele estaria lá até hoje. Aí Deus via a situação lá e Deus coloca ele no deserto, porque é no deserto que a gente aprende, é no deserto que a gente tem experiência, é no deserto que a gente tem revelação, é no deserto que a gente vê Deus de pé, é no deserto que a gente aprende a orar, é no deserto que a gente oferece o melhor louvor, é no deserto que a gente oferece o melhor clamor. Deus diz: Moisés, tu está aí como príncipe, não quer me buscar, então vai para o deserto e eu vou me revelar a você. Moisés nunca viu Deus de perto tanto quanto ele viu lá no deserto, apresentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Irmãos, as maiores experiências que Deus nos dá é na luta, é na dificuldade que a gente consegue clamar a Deus de verdade. Ei, está lá no deserto, pastor Jorge, todo dia, sofrendo, no sol escaldante, Eusiane, e de repente ele vê uma sarça pegando fogo. A sarça ardia e não se consumia. Sarça naquele tempo era um pé de planta que pegava fogo com facilidade. Era tão fácil de pegar fogo que no sol quente ela esquentava e como o jornal bombril desaparecia. Ela pegava fogo e rapidinho acabava. Mas a que Moisés viu não. A Bíblia diz que ela ardia, se consumia e não se apagava. Moisés achou estranho porque todos que ele viu queimar rapidinho sumia, mas aquela permanecia. E quando ele foi para ver o que estava acontecendo, então Deus bradou daquela sarça dizendo: Moisés, Moisés, tira a chinela dos seus pés, porque a terra que tu pisa é santo. Deus teve que no meio do deserto acender uma sarça para mostrar para Moisés que Deus tinha algo na vida dele. E eu fico me perguntando, o que Deus vai fazer e tem que fazer para trazer um despertamento para você? Eu já vi pessoas dizer que Deus teve que matar o filho, que Deus teve que arrancar a perna, que Deus teve que criar uma situação, irmão. Deus não vai te perder. Se Deus tem uma promessa na tua vida, então desperta, acorda. Porque a gente, como Deus, é como uma criança teimosa. A criança não é assim, eu acho. Pelo menos o Arthur é. Se acender um fogo, a Deus fala: não, Arthur, não vai pro fogão. Filho, é quente, pega fogo. É quente, mãe, é? Filho, aí, pá, coloca o dedo. Então, às vezes, a gente, como pai, deixa queimar para a criança entender o que é fogo. Sabe? Assim é Deus. Então, o filho teimoso, como uma criança que não tem entendimento, a gente falou: o buraco não vai para lá, ele vai no buraco e cai. Parece que é melhor tu nem falar, porque tudo que tu faz, ele vai lá e faz ao contrário. Assim é a gente com Deus. Deus está dizendo todos os dias, Deus está dando revelação, Deus está trazendo despertamento, Deus está usando pessoas na oração, Deus está usando pessoas no culto, Deus está usando pessoas de tudo quanto é jeito aqui para dizer: se levanta, para dizer desperta, para dizer você tem ministério, para dizer Deus quer que usar em línguas estranhas, para dizer Deus quer te batizar com o Espírito Santo, para dizer Deus quer que você pregue, mas Deus está falando, e as pessoas estão do mesmo jeito. Então ele estava decidido. Versículo 5, a Bíblia diz que ele mandou o servo esperar no pé do monte. Aí eu fico pensando, né? Esperar no pé do monte, porque, irmão, tem gente que atrapalha o ministério da gente. Então ele espera aqui no pé do monte, porque provavelmente, talvez, se eles fossem com Abraão, eles não deixariam Abraão executar uma missão ou fazer o que Deus estava lhe pedindo. Então eles pediram para que deixasse, só porque Abraão realmente estava decidido a cumprir esse voto, a passar por essa luta, a passar por essa prova, a enfrentar essa dificuldade, porque ele sabia que o mesmo Deus que deu uma ordem para que ele viesse executar o filho era o mesmo que poderia trazer de volta o
o seu filho às suas mãos. Então por que nós não temos essa confiança? E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaac, versículo 6. E tomou o fogo e o cutelo na sua mão, verso 6 ainda. E no 7, Isaac pergunta: mas onde está o cordeiro para o holocausto? Irmão, tem pessoas que falam assim: ai, eu sinto uma dor quando meu filho me pede uma comida. Ah, tá bom mesmo. Seu filho pediu um iogurte, você não teve. Seu filho pediu um leite, você não teve. E um filho olhar para você e perguntar: onde está o holocausto, o sacrifício? E você saber que é você que vai ter que matar o seu filho. Eu imagino, Gutierrez, que Abraão sentiu a mesma dor que sentiu Deus quando ele enviou seu filho para morrer naquela cruz. De dor. Porque dor de perder um filho quando alguém mata já é ruim, ou quando é atropelado ou coisa do tipo. E nós temos que tirar o nosso próprio filho. Irmãos, Abraão é um exemplo de fé, uma grande lição de superação, de que nós podemos usar nossa fé e obter grandes resultados de vitória para as nossas vidas. Então, Abraão estava decidido. Sabe, se eu te fazer uma pergunta nessa noite aqui, se eu te fazer uma pergunta, talvez, vou fazer para o pastor, talvez ele nem dê conta de responder. Pastor, qual foi a maior luta que o senhor já passou? Você consegue imaginar? Mas tem, não tem? Tem. Qual foi, Juninho? Tirando aquela carreira de cavalo no Alegur. A maior luta que você já enfrentou? Tirando aquele dia lá que tu estava no pé de jaca, o cara com o chicote embaixo de cavalo para te bater. Tirando aquela que você levou a carreira, um pastor levando o cara com revólver. Tem luta. Qual, Joaquim, a maior luta que você já enfrentou? Ser preso? Aí. E você, Fabiano? Qual foi a maior luta que você já enfrentou? Entendeu? Nem se compara a essa luta que Abraão. Eu sei que o Fabiano já sofreu muito, mas se compara a essa história que eu estou contando de matar o próprio filho? Mas sabe qual é o mais bonito da história? É que Abraão passou por isso. E hoje ele nos conta o que a fé é capaz de fazer. O que a fé é capaz de executar. De tirar da morte o filho. De tirar das garras do diabo. De fazer Deus tomar uma decisão ao contrário daquilo que talvez Deus queria fazer. Sabe? De Deus olhar para Abraão e dizer: rapaz, mas que cara é esse? Que eu pedi o filho e ele deu. Levantou de madrugada, foi buscar a lenha, preparou o holocausto e ia matar o filho. Irmãos, aprende uma lição aqui. Deus nunca quer tirar o que a gente tem. Porque Deus, Ele não trabalha com tirar, pastor. Deus, Ele trabalha com acrescentar. Tem pessoas que pensam, pastor, que Deus quer tirar, que Deus quer arrancar o que temos. Não. Deus não quer tirar, mas muitas das vezes Ele prova. E quando a gente não se submete a isso, e quando a gente não aceita, talvez a gente sobe e perca. Imagine aqui, vamos entrar na cena para nós terminar. Abraão pega o cutelo, ele pega o punhado, a faca, e ele vai executar o garoto. E quando ele vai matar, uma voz brava dizendo: Abraão, não faças tal coisa com o garoto. Mas Deus, o Senhor mandou. E Deus fala: não, Abraão, eu não quero matar Isaac. Eu não tenho prazer de matar Isaac. Mas eu quero. Realmente eu queria ver o que tinha no seu coração. Às vezes Deus pede para a gente fazer uma coisa, ou permite a gente passar uma luta, mas Deus sabe que o resultado disso já é vitória. Deus sabe que o resultado disso já é exaltação. Deus sabe que você não vai morrer naquela luta. Deus sabe que você não vai morrer naquela prova. Deus sabe que essa enfermidade que vem aí, aleluia, ela não vai te matar. O médico até falou, você não ia parar de tomar remédio, mas Deus sabe que se você usar a fé, é só uma conversa de médico. Deus sabe que é só uma coisa da sua cabeça, mas Deus sabe que a fé é capaz de fazer qualquer um superar qualquer luta e obstáculo que a gente enfrenta nessa vida. Deus sabe, Elziane, que as suas filhas não vão se perder, porque Ele sabe que o lugar
Deus diferente. Abraão olhou para os moços e disse: fica aqui no cume do monte, porque eu e o garoto iremos, subiremos e voltaremos. Porque Abraão conhecia Deus de verdade, irmão. Abraão sabia o coração de Deus. Deus não tem maldade. Deus não pede nada para a gente para trazer constrangimento e sofrimento. Deus não traz percas para as nossas vidas e para os nossos caminhos. Ei, Deus prova a fé. Deus permite lutas. Deus permite o mar vermelho. Mas o mesmo é o que tem o poder de abrir o mar para a gente passar. Porque não entender que a palavra de Deus está dizendo, irmãos, que nós não vivemos por vista e sim por fé. Porque todas as vezes que nós vivemos por vista, a gente padece. Então Deus está querendo fé dessa igreja. Deus está querendo fé desse povo. Quem era o cordeiro que ia ser sacrificado era quem? Era quem o cordeiro? Isaac. Deus pediu Isaac. Mas sabe qual é o mais bonito, irmãos? Que no lugar de Isaac para ser crucificado, Deus proveu o cordeiro. Deus proveu o cordeiro no lugar de Isaac. Deus proveu a vitória para Abraão, porque Deus não tinha interesse de matar Isaac. Lá em Deuteronômio fala que Deus pegou o povo de Israel, levou para o deserto e lá deixou ter fome, e lá deixou ter sede para quê? Para saber o que havia no coração. Tem pessoas que Deus permite a porta fechar por alguns dias e já é a semana toda murmurando. Tem pessoas que Deus permite passar uma lutinha, uma dificuldade, e é o mês todo murmurando. Murmuração é pecado, e toda vez que você murmura, você está glorificando o diabo e dizendo que Deus não tem poder de fazer. Irmãos, tem pessoas que dão honra para o diabo, porque se tu olha para a dificuldade e fala, não tem jeito, você está dizendo que Deus não é capaz para isso, Deus não tem poder para isso. Olha para a Bíblia Sagrada, diversas vezes que o povo de Deus enfrentou luta, e Deus sempre teve solução para aqueles que creram. Você lembra lá em 2 Reis, capítulo 7, quando Samaria é cercada, a Bíblia diz que houve fome lá, que mãe estava comendo filho, e uma delas olhou para o rei e disse: rei, nos acude, faça alguma coisa. O rei olha para ele e fala: na porventura, posso eu te tirar daí ou do lagar? Porque eu estou na mesma situação. Mas o que está acontecendo? A mãe olha para o rei e fala: e essa mulher aí falou para nós comer o nosso filho hoje, que amanhã nós iremos comer o dela. Comemos o nosso filho e no outro dia ela não quis. A Bíblia diz que o rei rasga as suas vestes e manda alguém ir lá até Eliseu e diz: olha, Eliseu, o rei manda dizer que até tal hora a tua cabeça vai cair por terra, porque você já é um cara morto. Eliseu profetiza e diz: vai lá e diz ao rei que até tal hora terá tanto alimento em Samaria que eles não darão conta. Irmão, como assim? Está comendo filho, o profeta está profetizando, dizendo que vai ter tanto alimento que eles não vão ter conta de carregar. Mas você acha que é todo mundo que acredita? O capitão, braço direito do rei, olhou para ele e disse: rapaz, nem se o teu Deus abrir janelas no céu, tal coisa não irá acontecer. O profeta olha para ele e fala: então com os teus olhos tu verás, mas com a tua boca tu não comerás. Porque é assim que acontece para quem duvida, para quem é incrédulo, para quem não crê nesse Deus todo-poderoso. Vai passar ano e entrando ano, e vem pessoas na testemunha aqui, e vem pessoas sendo honradas, adquirindo isso e aquilo, e vai ficar se perguntando o que está acontecendo. Mas Deus está dizendo: Michel, Deus proverá a bênção, Deus proverá a vitória, Deus proverá a porta aberta, Deus proverá o recurso, Deus vai trazer aquilo que é necessidade, irmão. Deus é o Deus que proverá as nossas necessidades. Aleluia! É uma questão de inteligência, mas me mostra na Bíblia Sagrada um Deus que aprova sacrifícios humanos. Você já viu Deus matar? Mas pelo contrário, Jesus veio no Novo Testamento e ele aboliu essa questão de sacrificar, porque ele está acabando os animais. Imagina se nos dias de hoje fosse assim, Horácio: a galinha da pila de nós comer tem que oferecer como sacrifício. Deus nunca aprovou o sacrifício humano. E por que Deus mataria Isaac? Irmãos, é uma questão de lógica. Às vezes é parar e imaginar: por que eu estou passando nessa luta?
Por que o meu filho está assim, o meu marido está assim? Por que a minha vida financeira está desse jeito? Deus está querendo alguma coisa de você. Talvez é que você ore de madrugada, talvez é que você assuma um compromisso com Ele, talvez é que você execute a missão que Ele te deu. Se Deus está permitindo alguma prova, é porque Deus quer despertar a tua fé. Vou fechar aqui. É isso. Então todas as vezes que Deus vai requerer que você use a sua fé, Ele vai permitir uma luta para você. Irmão, isso aqui é sério, olha que eu termino. Quem lembra daquela mulher que Eliseu profetizou um filho? Diga amém. Quem lembra dessa história? A Bíblia diz que essa mulher, ela construiu um quarto para Eliseu. Pelo que a história diz, essa mulher era bem sucedida e rica, que não tinha precisão de nada. Mas tinha um detalhe na vida dessa mulher: ela não tinha filho. Mas ela era uma mulher bem sucedida. Pelo texto que nós analisamos, dá para perceber que ela é rica, mas não tinha filho. Aí eu fico pensando, de repente Eliseu passa, a mulher olha para ele, percebe que ele é homem de Deus, constrói um quarto lá. Depois que ela constrói um quarto, Eliseu profetiza, a mulher está grávida e vai ter um filho. Irmão, olha a história que Deus constrói, só para aumentar a fé daquela mulher. A mulher tem um filho, daqui a pouco esse filho morre. Qual é o sentido de Deus usar um profeta para dar um filho e depois esse filho morrer? Está entendendo que é uma questão de lógica? Depois que o filho morre, aí ela vai até o profeta. Agora, sabe o que Deus está me dizendo aqui, irmão? Que tem situação que Deus cria, que Deus permite, que é só para aumentar a nossa fé. Sabe? Talvez Deus, para que Deus ia permitir o filho daquela mulher morrer? Se foi Deus que o deu, se foi Deus que fez o profeta profetizar na vida dela. Mas Deus queria deixar uma história. Aquela mulher murmurou. Alguém perguntou: e aí, mulher, como vai? Vai bem. Um filho morto em casa. Sabe? Mas é um grande exemplo de fé dessa mulher aqui, de crer que o mesmo profeta que profetizou tinha poder em Deus para poder ressuscitar um filho. Irmãos, diante de luta, as piores decisões que a gente toma é murmurar contra esse Deus que tem poder de fazer, Joaquim, coisas extraordinárias. Não é Ele que abre porta onde não tem porta, não é Ele que faz o impossível para cada um de nós. Então a palavra de Deus que eu quero deixar para cada um de nós hoje aqui, irmão, é que nós precisamos viver mais fé. Porque não adianta dizer que tem fé, não adianta dizer que você exala fé, se na prática você é reprovado. Porque uma coisa é eu pegar o microfone e dizer que tenho fé, outra coisa é no tempo da prova eu mostrar que tenho fé. E a maioria das pessoas que são reprovadas são no tempo da prática, quando a luta vem, quando a dificuldade vem, quando a prova vem. E aí essas pessoas começam a demonstrar a Deus que não tem fé. E uma das coisas que mais mostra que a gente tem fé ou não são percas. Quando a gente começa a perder, quando a gente começa a sofrer, quando a gente começa a padecer, quando a gente começa a enfrentar dificuldade, e Deus começa a olhar do céu e dizer: só tinha fé enquanto estava empregado, só tinha fé enquanto tinha vitória, só tinha fé enquanto estava do jeito que estava bom. Mas depois, e se Deus permitir tirar algumas coisas da sua vida? E se Deus permitir você passar por luto? E se Deus permitir você enfrentar algumas dificuldades? Então talvez Deus tenha permitido algumas coisas acontecer na nossa vida para ver se realmente nós temos fé ou não. Então que nós, a partir de hoje, possamos viver por fé. E se Deus tem permitido alguma luta, é porque Deus sabe que há capacidade de você vencer. E se não tem, Deus nos dará poder e autoridade. E de uma coisa é certa: assim como Abraão saiu dessa prova com seu filho, com riqueza e com as promessas que Deus fez, Deus fará na minha e na tua vida. Quem crê, aplauda Ele bem forte e se coloca de pé. Feche seus olhos. Tem a campanha. Vamos fazer o seguinte: nós vamos organizar o corredor aqui. E hoje ninguém vai pedir.
Hoje ninguém vai pedir. A gente vai organizar um corredor aqui e a gente vai, aliás, vamos pedir de todo jeito. Vamos pedir fé para Deus e não outras coisas. O culto hoje e o que Deus está falando é sobre fé. Então todos que vão passar aqui vão pedir para Deus renovar a sua fé, aumentar a sua fé. Deus, eu quero fé para superar essa dificuldade que eu estou enfrentando. Eu preciso de fé para ultrapassar essa barreira. Eu preciso de fé para acreditar em suas promessas. Então vamos passar no corredor aqui, que vai trazer fé para mim e para a tua vida. Vamos lá, o convite dos obreiros. Aleluia.